No ar mais um programa Sala de Opinião. E ao nosso lado, Dr. Luiz Felipe Andrade. Ele é advogado, especialista na área eleitoral e constitucional. E hoje vamos conversar sobre essa reforma eleitoral e tanto esperada pela nossa população, por todas aquelas pessoas que querem ver um Brasil melhor. E bem-vindo, doutor. Doutor Aparício, muito obrigado. Cumprimentar os nossos espectadores que estão nos assistindo. Sempre uma satisfação muito grande estar aqui no programa Sala de Opinião. Doutor, nós vivemos no Brasil uma crise política das maiores. Eu acho que talvez na história do nosso Brasil nós não vivenciamos uma crise tão grande e algo extremamente preocupante. E a gente muitas vezes perde até a esperança, né, em que possamos conseguir chegar a um consenso em termos de Brasil. E nós precisamos realmente cada vez mais aprimorar esse processo do processo eleitoral. Nessa crise que vivemos, uma crise imensa e uma reforma política também de um tamanho grandioso, o senhor acredita que vamos conseguir avançar? Doutor Aparício, todas as reformas eleitorais, infelizmente, ao longo dos anos, têm sido originárias de processos envolvendo escândalos políticos. Foi assim na época do Mensalão, foi assim no começo da Lava Jato, está sendo assim agora novamente e, infelizmente, acredito que todo o processo de reforma da legislação eleitoral, das questões inerentes à política, quando elas nascem desse seio contaminado, ela é prejudicial. Ela tem muito mais contras do que prós. Seria até cômico se não fosse trágico, é quase que nem aquela frase da presidenta Dilma, ex-presidente, aliás, que falava que a gente deixa em aberto a meta, quando atinge a meta, dobra a meta. Parece que o Brasil ele vive assim no quesito de escândalos. Nós tivemos o Mensalão, onde foi dito que o Mensalão era o maior escândalo de corrupção conhecido. Logo depois veio a Lava Jato e mostrou-se que a Lava Jato é o maior escândalo de corrupção, inclusive com corrupção institucionalizada, empresas com departamento voltado único e exclusivamente para a corrupção. Isso é muito trágico. E é mais trágico ainda, nós temos um Congresso, na sua maioria investigado pelos órgãos do Poder Judiciário, pelo Ministério Público, legislando sobre essa matéria. É bom tocar nesse ponto que no atual parecer do deputado Cândido, salvo engano do PT, ele retirou a questão do Caixa 2, porque segundo ele isso já está no pacote de anticorrupção. Então já foi colocado de escanteio. Lá na frente, no pacote de anticorrupção, se for colocado de escanteio também, a questão do Caixa 2 vai continuar como sempre foi. Né? Vai ficar algo institucionalizado sem nenhuma reprimenda mais forte, sem uma criminalização, sem uma penalização mais contundente. Impeachment. Nós vivemos no Brasil ainda uma situação que reflete na política atual e em todos os momentos, que foi o impeachment da presidente Dilma. E logo depois veio esse Lava Jato com uma força muito grande, uma tarefa da Polícia Federal, né, e que veio com uma força imensa. Impeachment e Lava Jato. Você acha que esses dois grandes episódios em que aconteceram na política do Brasil vai refletir nessa reforma? Não só vai refletir, como acredito, assim como as outras reformas, que essa reforma ela surge até no sentido de tentar abafar um pouco esses dois problemas. O impeachment nada mais foi originário, e aí não vou entrar no mérito se golpe, contra golpe, se legal ou ilegal, mas nós vivemos num modelo de presidencialismo de coalizão, e quando o presidente da República ele perde a sua base, ele perde aquele modelo de coalizão dele, ele está fragilizado, ele não consegue mais governar o país. Né? Nós temos até uma frase do filósofo americano que diz que crime de responsabilidade é aquilo que o Congresso diz que é. E foi mais ou menos isso que aconteceu com a ex-presidente Dilma. Acredito sim que tem reflexos, não nas questões das pedaladas, mas mais na questão de legitimação do poder, correto?
E até mesmo porque boa parte do processo de impeachment foi ocasionado por descobertas da Operação Lava Jato. E aí nós entramos o quê? Na área de financiamento de campanha, né? E justamente isso que está sendo muito abordado, muito discutido, na questão da reforma política hoje no Congresso Nacional. Então, não só tem uma vinculação umbilical, como acredito também que seja uma forma de tentar abafar um pouco a magnitude que essa operação da Polícia Federal tomou. Uma das coisas que nos preocupa muito é que, na realidade, o Brasil vive um caminhar em que nós não sabemos para onde, né? E essa situação da cassação da chapa, até hoje, da Dilma e o Temer, o que isso poderá ocasionar no mundo político? Doutora Aparício, isso é uma incógnita, né? Inclusive, conheço particularmente advogados de ambas as chapas. Se o senhor me permitir mandar um abraço aqui para a doutora Marilda, que é advogada da chapa do Aécio, o doutor Gustavo Bonini Guedes, que é advogado do presidente Michel Temer, o doutor Arnaldo Vessiani, que é advogado da ex-presidente Dilma. De fato, inclusive, isso é nítido, até o próprio ministro Gilmar já diversas vezes se manifestou publicamente, que existe uma preocupação no TSE no sentido de dar estabilidade governamental ao país. Nós acabamos de sair de um processo de impeachment. Essa situação hoje do processo de cassação da chapa Dilma Temer acaba criando uma nova instabilidade. E esse período de instabilidade ele tem reflexos diretos na economia. Então hoje há uma preocupação sim de se preservar o status quo. Não o status quo antes do impeachment, mas o status quo posterior ao impeachment, que é o quê? Manter hoje o presidente Temer na presidência da República e postergar ao máximo o julgamento. Tanto é verdade que quando do julgamento, né, o próprio ministro relator acabou entendendo por bem converter o feito novamente em diligência para a oitiva de novas testemunhas. Acredito que esse processo ele vai ser protelado ao máximo. Também não há, eu não me espantaria se o TSE mudasse o entendimento que ele tem pacificado e sólido e acabar separando a responsabilidade dentro da chapa, que é algo que é uma construção jurisprudencial. Confesso que, pelo que determina a lei, seria muito mais prudente penalizar a chapa inteira, mas tendo em vista isso que eu estou falando para o senhor, de manter um equilíbrio na relação governamental, talvez isso seja feito. Caso essa chapa seja cassada, nós ainda temos uma outra discussão. Quem assumiria? Há entendimento de que assumiria o senador Aécio Neves, segundo colocado. No entanto, tem um dispositivo da reforma política que fala que, havendo a cassação da chapa por decisão da Justiça Eleitoral, convoca-se novas eleições. No caso, a Constituição ela fala que quando as eleições, quando a vacância for declarada nos 2 primeiros anos, eleição direta, quando for declarada nos 2 últimos anos, eleição indireta. Particularmente entendo que esse dispositivo da reforma política que convoca novas eleições, eu acredito que ele é inconstitucional. Há inclusive 2 ações diretas de inconstitucionalidade no STF sobre o tema, um da lavra da Procuradoria-Geral da República, o outro é de um partido político, salvo engano, o PSD, onde a advogada é a doutora Ezequiele Barros, uma amiga nossa, e essa discussão ainda vai ser travada, fatalmente vai ser travada. O TSE já declarou inconstitucional uma determinada expressão nesse artigo que era com o trânsito em julgado, né? Pelo artigo ele falava o seguinte, olha, quando houver a decisão de cassação e quando houver o trânsito em julgado dessa decisão, faz-se novas eleições. Só que a Justiça Eleitoral e os princípios que norteiam o direito eleitoral, ele necessita de uma celeridade. Ele não pode ficar à mercê nem à margem de uma morosidade do judiciário. Então a expressão do trânsito em julgado, ela foi julgada inconstitucional justamente por violar a celeridade dos processos eleitorais. De regra, as decisões da Justiça Eleitoral elas têm vigência imediata. Então foi decidido, cumpra-se. Então se for cassada a chapa, provavelmente há de se ter novas eleições, né? Mas ainda é um cenário nebuloso. Muitos amigos
eleitoralistas e até mesmo da academia a qual faço parte, a Abradep, Academia Brasileira de Direito Eleitoral Político, acreditavam que seria julgado o caso, só que o ministro, digamos que pegou todos com as calças nas mãos, né? Acredito, não fico feliz em dizer e nem acho que é tão republicano assim dizer, mas eu acho que é uma tendência de protelar o julgamento desse processo. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em Sala de Opinião e já voltamos. Chegou o curso dos novos tempos. Chegou o bacharelado em Segurança Pública da Faculdade Metropolitana. São apenas 3 anos para você se tornar indispensável nestes momentos de insegurança mundial. Agende a sua prova pelo site metropolitana-ro.com.br. Informações 3217-8947. Bacharelado em Segurança Pública é na Faculdade Metropolitana, abrindo novas portas para o seu sucesso no mercado de trabalho. Voltamos com Sala de Opinião, aqui com o Dr. Luiz Felipe Andrade, advogado, especialista na área constitucional e eleitoral. Dr. Luiz Felipe, nas últimas semanas tem se agravado cada vez mais as delações premiadas com relação à Lava Jato, com relação à presidente Dilma, à ex-presidente Dilma, com relação ao presidente Temer e as lideranças políticas de todos os partidos, de todos, né? E essas delações, essas acusações que são realizadas, principalmente contra a ex-presidente Dilma e o Temer, ela não prejudica mais ainda, não vem acelerar mais ainda esse processo de cassação? Nós temos um amigo, Dr. Luiz Fernando Pereira, de Curitiba, que inclusive proferiu um parecer nesse caso, de que essas provas que surgirão agora não poderiam ser utilizadas nesse processo para fins de cassação, elas seriam imprestáveis para o processo. Seriam fatos novos que não poderiam ser utilizados nesse processo. Com relação ao presidente Michel Temer, houve até uma nota da Procuradoria-Geral da República atestando de que, no momento, ele não é investigado pelo fato dele ter imunidade. Ele, como presidente da República, ele tem imunidade, ele só pode ser investigado após deixar o cargo. Com relação à presidente Dilma, essas delações que envolvem ela, eu acredito que foi justamente o que motivou a propositura da ação. Que na época que a ação foi proposta, ela se originou justamente num suposto, e muito embora exista provas contundentes sobre isso, eu não conheço o processo, então eu vou me permitir essa licença poética de utilizar o termo suposto, né? Mas foi com base nesse suposto Caixa 2 encabeçado pela ex-presidente Dilma Rousseff, né? Para fins de campanha. E aí começaram a aparecer bem após, operadores do PMDB, pessoas ligadas ao atual presidente Michel Temer, e algumas delações até sendo contundentes a falar, não, o próprio Michel Temer estava envolvido no processo de negociação. Como eu disse anteriormente, não fico feliz em dizer isso, mas eu, particularmente, uma posição pessoal e particular minha, acredito que esse processo ele vai ser postergado a julgamento. Será julgado? Será, mas eu não acredito que seja tão cedo. Até mesmo porque agora que se começou a oitiva das outras testemunhas nesse processo, depois dessa oitiva o processo vai ser novamente concluído ao relator, o relator vai elaborar um novo relatório, esse relatório vai ser distribuído aos ministros, esse processo vai ser pautado novamente, aí nós vamos ter a sustentação oral dos advogados, não descarto a possibilidade de algum ministro pedir vista desse processo, que é um processo de fato muito relevante. Então, volto a dizer, eu não acredito nesse acelerado processo, muito pelo contrário. Eu acredito que, tendo em vista o agravamento de algumas situações do caráter econômico, por exemplo, a última operação, a carne fraca, né, que acabou abalando... Que foi um desastre, né?
E, infelizmente, até se o senhor me permite fazer uma pontuação, doutora Aparício, aqui não falo como um advogado, eu falo como um estudioso da Constituição. Eu acredito que essa exposição midiática feita por essas operações, seja pelo Ministério Público, seja pela Polícia Federal, ou seja pela Polícia Civil, enfim, ela tem que ser feita com cuidado, ela tem que ser feita com parcimônia. Nós estamos num momento de crise, não só política, mas crise econômica, nós sabemos muito bem disso, e no momento em que começamos a nos recuperar, surge essa situação que abala a economia do Brasil mundo afora. As ações caíram, vários países do exterior começaram a questionar, alguns inclusive chegaram a cogitar embargos à carne brasileira. Foi de bilhões de dólares que perdemos. Bilhões de dólares, e por algo que era um processo de investigação. Algo que está se verificando, está se acariciando. E aí, concordo com o presidente Michel Temer. Isso tem que ser feito com cuidado, com parcimônia. Um prejuízo desse não é um prejuízo que simplesmente se fecha os olhos e se passa. É algo que prejudique muito não só a economia, mas o reflexo disso. Nós vemos em período de desemprego, quanto que essas empresas tiveram que gastar com marketing, com gerenciamento de crise, e esse dinheiro poderia ser gasto em outro local. É necessário, é importante a investigação? Sim. Eu sou um dos maiores defensores do poder investigatório da Polícia Federal, do poder investigatório do Ministério Público. No entanto, a forma como isso vai ser mostrada para a sociedade, tem que se tomar cuidado. O senhor não vê juízes fazendo coletivas de imprensa para discutir caso. Com todo respeito, esse não é o trabalho da polícia e também não é o trabalho do Ministério Público. Tem que ser dado uma justificativa à sociedade? Tem, mas não em formato de espetáculo, em coletiva de imprensa. Eu acho que nós temos que repensar a forma de agir. Até porque depois, eventualmente, no caso de uma absolvição ou outra, o dano já foi condenado. Já foi condenado. Tem o caso da médica, eu não me recordo que assustado bem, com aquilo. Que a médica ela foi execrada publicamente e restou inocentada agora, mas a vida dessa mulher nunca mais vai ser a mesma. Depois do estrago que fez, né? Nunca mais acusando vai ser a mesma. Aquela doutora de ter matado, né? Assassinado quase que a UTI toda, né? Porque e hoje chega à conclusão, depois que fizeram todo o escândalo em cima do profissional, em que ela é inocente. Quer dizer, ela já foi condenada em tudo, né? A vida dela é de uma condenação. Acabou. Então, é assim os outros casos também, né? O julgamento feito pela imprensa, ele é muito mais forte, muito mais imediato que o julgamento feito pelo Poder Judiciário. Até mesmo porque o Poder Judiciário nós temos ampla defesa, o contraditório, temos toda uma processualística, todo um procedimento para se acariciar esses fatos. O julgamento da imprensa não, simplesmente entra-se na casa do cidadão, naquele horário do almoço, naquele horário do final da tarde, passa-se a notícia, acabou. Me diga qual foi a repercussão que teve a absolvição dessa médica. Inclusive, eu tive conhecimento disso porque esbarrei numa publicação de um amigo no Facebook que justamente estava criticando essa exposição midiática. E nós sabemos, hoje os profissionais de saúde, eles trabalham quase que sem condições. Tendo que dar o jeitinho brasileiro, tendo que fazer a gambiarra porque falta luva, falta agulha, falta tudo. Doutor, e com relação ainda, vamos voltar agora à reforma, né, eleitoral. Quais são os principais pontos em que o senhor destacaria com relação a essa reforma? Doutor Aparício, destacaria como um ponto positivo a unificação dos prazos de desincompatibilização, que isso geralmente acaba acarretando muitos transtornos no período de registro de candidatura. Nós temos ainda sugestões de mudança no prazo de domicílio eleitoral e filiação partidária. E aí nós temos mudanças mais substanciais e mais impactantes até para a própria sociedade. Nós temos a mudança não no sistema proporcional, mas na forma de eleição. Quer se retirar a eleição nominal
votar naquela pessoa, daquele partido, para se votar numa lista fechada. Aí que eu acho que é um grande perigo, né? Porque nessa lista fechada poderão estar todos aqueles que foram condenados, que estão sujos na praça, como se diz. Inclusive, né? Não há de se destacar, tendo em vista a ausência de democracia desses partidos, que uma das justificativas para a adoção da lista fechada é que o partido político ele é uma instituição republicana que tem uma função pública primordial, que é garantir a democracia. No entanto, mas os partidos não fazem isso. Os partidos não são democráticos. Nós vivemos quase uma oligarquia. Passa de pai para filho, de pai para irmão, de marido para mulher. Infelizmente a situação é essa. E hoje, quando você cria a lista fechada, abrindo aqui o parênteses, pedindo vênia para o senhor para entrar no assunto propriamente dito, a lista fechada nada mais é do que, olha, o partido político vai falar, não, o candidato vai ser A, B e C. E aí eu voto no partido. Se o partido, no final das contas, tiver a quantidade de votos para ter 3 cadeiras, vai o A, vai o B e vai o C. D e E ficam fora. E essa lista, ela é feita pelo próprio partido. E aí o deputado... O presidente do partido vai ser o primeiro, né, a encabeçar a lista. Então, é algo que não é nada democrático. E me assusta porque pode ser utilizado isso como uma forma de manter aquelas pessoas que têm a prerrogativa de foro na prerrogativa de foro. Por exemplo, hoje a maioria dos políticos morrem de medo do juiz Sérgio Moro. A partir do momento que eles perderem a prerrogativa de foro, alguns processos da Lava Jato vão ser encaminhados para ele. Então eles querem se manter no STF, não pelo fato do STF ser mais complacente, não é isso. É que por haver uma grande concentração de trabalho, o processo acaba sendo mais moroso. Né? No doutor Sérgio Moro já tem condenações. No STF nós ainda estamos nas fases de investigação. As denúncias estão sendo aceitas agora. Né? Então nós temos uma dimensão temporal diferenciada. Aí o deputado Cândido, ele justifica falando bem assim, não, mas só que nós vamos colocar que essa lista fechada, ela tem que ser feita em convenções prévias do partido. Com todo respeito ao deputado, eu tenho vivência, o deputado tem vivência, todas as pessoas que têm vivência do que é uma convenção eleitoral interna assim, do partido, sabe que não é assim. Infelizmente, me dói muito dizer isso, é uma formalidade. Chega-se lá, já tem os nomes. Já leva o combinado. Já leva o combinado. Algumas a ata já está até pronta. As pessoas só vão assinar, infelizmente. O que tem a ver, por exemplo, o financiamento público com relação a essa lista fechada? Porque o Eunício, o presidente do Senado, ele deu uma declaração essa semana que passou, com relação a que seria muito, porque o financiamento só pode ser, na realidade, se for financiamento público, se a lista for fechada. Eu fiquei assustado com isso. A bem da verdade, o financiamento é outro ponto que vai ser substancialmente alterado. Acredito até por conta da Lava Jato. Só que é aquela história de que nós vemos o sintoma e não vemos a causa. Doutor, vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos. Chegou o curso dos novos tempos. Chegou o bacharelado em Segurança Pública da Faculdade Metropolitana. São apenas 3 anos para você se tornar indispensável nestes momentos de insegurança mundial. Agende a sua prova pelo site metropolitana-ro.com.br. Informações 3217-8947. Bacharelado em Segurança Pública é na Faculdade Metropolitana, abrindo novas portas para o seu sucesso no mercado de trabalho. Voltamos com sala de opinião, aqui com o doutor Luiz Felipe Andrade. Doutor, nós estamos falando sobre financiamento público e lista fechada. Como eu falei, tinha falado, o presidente do Senado, Eunício, né? Ele estava, na semana passada, falando numa entrevista coletiva, em que o financiamento público, né? Financiamento só seria realmente viável se a lista fosse fechada. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Até continuasse falando, tinha congelado aqui que no Brasil a gente trata muito a consequência e não a causa. Né? Por que eu digo isso? Vai se mexer no financiamento, estipular um sistema
público, salvo engano 70%, e 30% disso viria de doações de pessoas físicas, limitadas a 6 salários mínimos. Salvo engano, pretende-se arrecadar 3 milhões, que não faz nem a campanha do estado de Rondônia, né? Mas, enfim, por que eu digo que se trata a consequência e não a causa? Não há a criação de nenhum meio para coibir o Caixa 2. Então a situação pode continuar fluindo como fluía antes. Esquemas de Caixa 2 institucionalizados. E por que eles atrelam essa questão do financiamento público à lista fechada? Eles dizem que hoje, ainda que estejam todos sobre uma legenda partidária, os candidatos concorrem entre si. Então cada um faz campanha só para você. E há um gasto maior, de fato. A partir do momento que a lista é fechada, esses candidatos não vão fazer campanha para si, vão fazer campanha para o partido. Tanto é que esse dinheiro ele virá ao partido e o partido que irá gerenciar essa campanha. Além de ser terminantemente contra a lista fechada, porque acredito que não traz nada de bom, muito pelo contrário, só traz coisas ruins, acredito que essa questão do financiamento é horrível porque, primeiro, nós vamos estar onerando mais o cofre público, que é o quê? O fundo partidário, a fatia pública do fundo partidário, ela vai aumentar. Segundo ponto, nós não temos um trabalho de conscientização dos eleitores para incentivar que eles participem da vida pública. Como é que eu vou fazer essa pessoa doar, se eu não integro ela? Muito pelo contrário, hoje as pessoas têm uma aversão quase que natural à política. Se você chegar para alguém e falar política, a pessoa já pensa em corrupção, em desvio de verba pública, em coisa errada. Então, é um modelo que eu particularmente, eu não sei qual foi o estudo que o Congresso fez, quero crer que tem algum, porque é muito fácil chegar lá e falar, não, vamos fazer assim e vamos deixar dessa forma, né? Mas eu quero entender qual é o estudo que eles fizeram de que esse valor vai ser suficiente para bancar as campanhas. É caro. Hoje uma eleição no Brasil é custosa. É caro não só para a justiça eleitoral, mas para os partidos e seus respectivos candidatos. Então, essa vinculação, digamos que é tudo que tem de ruim. A lista fechada já não presta, o financiamento eminente público também não. E aí eles atrelam um no outro, né? E com relação à lista, nós temos um outro porém, né? E longe de mim de querer parecer apoiador de causa A ou causa B, mas eu acredito que o lugar de mulher também é na política, doutora Aparício. E nós temos exemplos no estado de Rondônia que são baluartes, que têm hoje uma representatividade não só dentro do estado, mas a nível nacional, né? E a partir do momento que eu fecho isso dentro do partido, que garantia eu tenho que as mulheres vão ser colocadas para encabeçar qualquer chapa? Vão ser cada vez mais excluídas. Mais excluídas. Nós estamos indo à contramão do que a legislação e o que os tribunais têm decidido. Há pouco tempo, o TSE não, salvo engano foi o TRE do Piauí, entendeu a possibilidade de se cassar registros de candidatura por fraude. E essa fraude seria o quê? A cota de mulheres. São aquelas mulheres que a gente pega só para assinar e depois desiste. Nós temos que ter uma participação maior feminina na política, sim. Nossas mulheres hoje em dia elas estão preparadas e eu vou dizer mais, estão até mais preparadas do que muitos homens que fazem carreira na política. A mulher ela tem um pouco mais de tato, ela tem um pouco mais de sensibilidade. E se ela quiser estar na política, eu acredito que não pode ser uma lista feita ao livre-arbítrio de um cacique político que vai impedi-la. Porque elas não vão ser cabeça de nada. Nunca. Nunca. Me dói falar. Salvo raríssimas exceções, nunca serão. Doutor, e como acabar com o Caixa 2? Doutor Aparício. Porque a gente vê em todo o processo político que o Caixa 2 está presente, inclusive agora nesse processo do Lava Jato, você vê que o Caixa 2 é a principal cabeça de tudo. Fonte financeira. Eu costumo brincar muito
com os meus amigos, eu falo que a culpa disso não é do direito eleitoral. A gente leva a culpa, mas a culpa não é nossa. O Caixa 2, ele é combatido no direito administrativo. É numa fiscalização efetiva dos atos e contratos administrativos. É de uma fiscalização efetiva e de uma licitação efetiva. É verificar se os gastos que estão ali sendo empenhados em favor da administração pública correspondem com os valores de mercado. É estruturar melhor os órgãos de fiscalização, não só o Ministério Público, mas também os tribunais de contas, as controladorias internas, as procuradorias, para que façam essa análise. Porque, vamos lá, esse dinheiro vem de grandes empreiteiras, que são desviadas de grandes obras públicas. Então, por que o problema é do direito eleitoral? O direito eleitoral ele simplesmente regulamenta as eleições. Há uma falha muito grande lá na licitação, na execução desses contratos que já estão superfaturados desde o seu nascedouro. Então, há muito que eu venho dizendo isso, nós tratamos as consequências, não as causas. É necessário uma reforma da lei de licitações. A nossa lei de licitação é de 93. E aí fizeram-se estudos para o RDC, que é o Regime Diferenciado de Contratação, para se utilizar nas obras da Copa. Também não deu muito resultado, nós vimos aí. Diversas obras atrasadas, elefantes brancos, muitos desvios. Então, no meu ponto de vista, o que tem que ser feito? Não é proibir o A ou o B de doar. Eu sou favorável à doação de pessoa jurídica, porque eu entendo que eles também têm um interesse legítimo no processo. Nós brincamos, tem a bancada da bala na Câmara dos Deputados. Ora, se os interesses dos produtores de arma forem interesses republicanos, por que não terem seus representantes? Nós temos a bancada evangélica, nós temos a bancada ruralista. Eu acho legítimo. Qual seria a melhor forma de fazer isso? Um teto nominal, um valor pré-fixado onde todos possam doar. Antigamente nós tínhamos lá 2, 3% do faturamento para a pessoa jurídica, 10% para a pessoa física. Há uma discrepância, né? Hoje, o senhor vai poder doar 10% do seu patrimônio e eu 10% do meu patrimônio. Há uma discrepância. Agora não, se eu falar, todos podem doar até 30 mil reais. Eu posso doar, como o senhor pode doar. Acredito que a situação Caixa 2, ela não é uma mágica que se resolva da noite para o dia. Primeiro, nós temos que mudar a fiscalização desses atos e contratos da administração pública com participação mais efetiva dos órgãos de controle externo e até mesmo do Poder Legislativo, que incumbe a ele também fiscalizar isso. Segundo ponto, nós precisamos melhorar os meios de transparência pública, os portais de transparência, os gastos, os recebimentos. Precisamos, terceiro ponto, incentivar a população a se interessar por isso. Recentemente, aqui em Porto Velho, nós tivemos uma audiência pública do orçamento. Ninguém. Não há interesse da população nisso. Quarto ponto, um teto nominal, onde todos possam doar igualitariamente, independente de ter 3 milhões ou ter 100 mil reais. E com isso, pensar, por que não, no limite de gastos para a campanha. Mas não no limite de gastos como foi feito na última reforma, que é desastrosa, né? No limite de gastos que acompanha a variação do mercado. Agora não, eu vou pegar o último gasto, o último maior gasto da última campanha e vou colocar isso como teto. Não tem lógica nenhuma, não foi feito um estudo. E acredito, acima de tudo, que isso que eu estou falando, esses 4 ou 5 pontos, eles são paliativos. O que nós precisamos, de fato, é investir na conscientização da população para que essa situação endêmica mude. Nós precisamos que a população seja mais proba e mais honesta para que nós tenhamos mais políticos probos e honestos, até mesmo porque eles são um reflexo nosso. Doutor, vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos. Chegou o curso dos novos tempos.
Chegou o bacharelado em Segurança Pública da Faculdade Metropolitana. São apenas 3 anos para você se tornar indispensável nestes momentos de insegurança mundial. Agende a sua prova pelo site metropolitana-ro.com.br. Informações 3217-8947. Bacharelado em Segurança Pública é na Faculdade Metropolitana, abrindo novas portas para o seu sucesso no mercado de trabalho. Voltamos com sala de opinião, entrevistando o Dr. Luiz Felipe Andrade. Dr. Luiz Felipe, nós estamos conversando, o senhor estava citando com relação à reforma. Eu gostaria que, para esclarecer mais os nossos telespectadores, em que o senhor citasse os pontos básicos dessa reforma eleitoral. Primeiramente, como eu havia falado para o senhor, um ponto bom, o alinhamento, a unificação dos prazos de desincompatibilização. Hoje nós temos, por exemplo, servidor público para concorrer, ele tem que se afastar do exercício dele em 3 meses. O diretor de entidade sindical, 4 meses. Os diretores, superintendentes, auditores, secretários de Estado, 4 meses. Perdão, 6 meses. E pela proposta, vamos igualar todos em 4 meses. E por que eu digo que isso é algo bom? No período de registro de candidatura, às vezes o candidato não tem condição, ou o partido não tem condição, ou de contratar um advogado especialista na área, ou até por falta de conhecimento, acaba passando do prazo. E aí registra, tem impugnação, fica subjúdice, há toda uma dor de cabeça. Agora, quando você unifica o prazo, todo mundo sabe que em 4 meses tem que se afastar. Perfeito. Isso é um ponto positivo. Segundo ponto, sem tanta importância, é a mudança da filiação e do domicílio eleitoral. Hoje o domicílio eleitoral está em 1 ano e a filiação 6 meses. A proposta é unificar isso para 9 meses. Não dá mudança, né? Não tem algo substancial. Pontos mais substanciais que são importantes. As coligações. Ora se fala em extinguir, ora se fala em manter. Então haveria uma extinção da coligação para os cargos proporcionais a níveis inferiores e seria possibilitado a criação de federações. Ou seja, partidos iriam se unir num determinado âmbito e essa estrutura teria que se manter pelo período do mandato. É algo teoricamente bom, mas é de difícil estruturação, porque pode ocorrer mudança de sigla partidária, um partido pode se desviar dos fins do seu estatuto. A operacionalização disso é um pouco mais complicada, mas a situação das coligações de fato tem que mudar e essa é um norte até positivo. Outro ponto que nós temos seria a possibilidade de candidatos do Poder Legislativo concorrerem a mais de uma vaga, que hoje é proibido pela nossa legislação. E como é que isso seria viabilizado? A partir de 2018, os candidatos a governador não teriam mandato de 4 anos, eles teriam mandato de 5. E haveria o fim da reeleição. Os prefeitos teriam mandato de 3 nas próximas eleições. Por quê? A proposta é coincidir num determinado ano as eleições para todos os cargos do Executivo e em outro ano para todos do Executivo, do Legislativo. E nisso o candidato legislativo poderia concorrer a 2 cargos. É uma mudança impactante, particularmente eu não vejo com bons olhos essa estruturação, até mesmo porque acredito que vai ser sobrecarregado a Justiça Eleitoral nas eleições do Poder Legislativo, que nós teremos todas as câmaras municipais, nós teremos as assembleias legislativas, nós teremos a Câmara dos Deputados e nós teremos o Senado Federal. Outro ponto é o fim da figura do vice e a exclusão de um suplente. Hoje, o que significa excluir o vice? O vice vai deixar de existir. Essa figura de vice
vai deixar de existir. Até brincando com os meus sócios, eu acreditei isso ao efeito Michel Temer. Eu não sei se hoje existe um medo generalizado dos vices tentarem tomar o cargo de titular. Mas todos têm pavor, né? Eu particularmente acredito que a figura do vice ela é uma figura importante. Talvez poderia se modificar isso para como um secretário de Estado ou um secretário municipal, alguém nomeado pelo prefeito. Porque, vamos lá, toda vez que o prefeito esteja impedido ou o governador esteja impedido ou tem que se ausentar, vai ter que assumir o presidente da Câmara. Se o presidente da Câmara não puder assumir, é o presidente do Senado. Se o presidente do Senado não puder assumir, é o presidente do Tribunal de Justiça. Hoje mesmo, no estado de Rondônia, salvo engano, quem está exercendo as funções é o vice-governador. Algumas pessoas dizem que a figura do vice é decorativa e só há gasto na administração pública. Isso de fato ocorre quando é um vice decorativo. Agora, quando se tem um vice que atua, que tem funções, que tem tarefas, eu acho o cargo do vice-prefeito ou do vice-governador ou do vice-presidente da República muito importante, né? Com relação à retirada de um suplente, ele até é justificável, porque hoje há uma mudança, né? Nós tivemos recentemente um senador nosso que era o segundo suplente. Poucas pessoas conheciam, ninguém sabia quem era. Porque quem encabeça a chapa é geralmente quem é mais conhecido. Ter um suplente até justifica, agora ter dois suplentes eu acho que é um exagero, né? É um excesso de zelo, né? Isso poderia ser modificado. Agora tem um porém. Para que esse cálculo dê certo, essa nossa reforma tem que ser aprovada até outubro, para poder valer para a eleição do ano que vem. E tem mais. Esqueceram de combinar com os russos, porque isso é algo que está sendo decidido lá no Congresso Nacional. Não sei se conversaram com os órgãos de representação dos prefeitos, por exemplo. Será que eles vão aceitar ter um mandato reduzido de 4 para 3? É uma situação a ser discutida, né? Eu acredito que não pode ser feito de cima para baixo e empurrado assim. Essas reformas, nós temos observado que há uma falta, primeiro, de transparência nas informações. Em nenhum momento é divulgado por que se chegou naquele ponto. Dá a entender que simplesmente a pessoa acordou e falou, não, vamos acabar com a figura do vice. Não foi feito um estudo de qual é a função, quantos vices decorativos existem de fato e quantos existem que desempenham ativos, suas funções. Com relação aos prefeitos, não se verificar a questão das políticas públicas. Por exemplo, hoje o prefeito ele já, de regra, entra com um ano engessado, porque a peça orçamentária é feita do governo anterior. Geralmente, o último ano, o cara sempre deixa os restos, né? Então, a pessoa que teria 3 anos, na verdade, não é 3 anos, é 2 anos. Nós temos agora a questão da limitação dos gastos públicos, que foi aprovada recentemente e muito bem aprovada pelo presidente Michel Temer. Então, são pontos que têm que ser analisados, não é simplesmente, vai ser assim e foi, né? Há necessidade ainda de se discutir o financiamento público de campanhas. As não coligações também é algo importantíssimo, né? É importante porque o que se vê na prática? Se faz o cálculo do tempo de TV, do tempo de rádio, e se faz a coligação. E se compra, né, às vezes, né? Sem ideologia partidária nenhuma. Às vezes a gente vê partidos, por exemplo, DEM coligado com o PT, que são partidos ideologicamente contrários. Mas, por uma situação de caciquismo político e conveniência de tempo de TV, de tempo de rádio, como o senhor bem falou, compra-se também, né? Eles se juntam. Acabou, deixa de existir. Essa ideia da criação, da federalização dessas coligações é algo interessante, até porque a gente começa a delimitar e até facilitar o presidencialismo de coalizão no seguinte sentido: olha, isso daqui é situação, isso daqui é oposição.
porque hoje nós temos, inclusive aqui mesmo em Porto Velho, partidos que eram oposição, hoje são situação. Sem justificativa, sem plausibilidade nenhuma. Hoje, de fato, não há um afeto à ideologia partidária. O termo é pesado, mas há uma prostituição da ideologia partidária. Salvo algumas raríssimas exceções, eu acho que o pessoal não coliga com ninguém. Eu acho que é o único partido que não coliga, e eu ainda acredito que há algumas exceções. Mas o pessoal geralmente é um partido de extrema esquerda que se posicionou como uma ilha e fala, olha, eu não coligo com ninguém, minha ideologia é essa e ponto, e acabou. Agora nós temos outros partidos, por exemplo, o PT, o DEM, que é meio que vamos fazer tudo para chegar ao poder e se manter lá, infelizmente. Doutor, qual a mensagem que o senhor daria para o nosso telespectador com relação à política brasileira? Mensagem que eu daria ao telespectador é que se interesse mais pela política, se faça mais presente, procure um partido político, não necessariamente para se filiar, mas para conhecer, para estudar, acompanhe para e passo aquela pessoa que você elegeu. Muitas vezes a gente nem se recorda do nome de quem votamos para vereador, para quem votamos para deputado, então acompanhe mais o seu político, tá? Faça uma visita ao gabinete, cobre uma prestação de contas do mandato parlamentar. Hoje, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, o e-mail e o telefone de contato de todo senador está exposto. Eu já fiz o teste, eu já encaminhei e-mail, eu recebo resposta, né? Então, eu acho que a mudança, ela começa, doutor Aparício, a partir de cada um de nós. A partir de cada um de nós. É a base. A partir do momento que nós mudamos, isso reflete na política. E o processo de mudança, ele já começou. Nós tivemos uma boa renovação nas câmaras municipais, nós tivemos uma boa renovação no cenário do executivo, nós brincamos, nós temos o Dória em São Paulo, nós temos o Wildon em Porto Velho, são pessoas que estavam afastadas da política, que têm um perfil de administração privada e que estão entrando, estão dando a cara a tapa. É de pessoas de bem que nós necessitamos. Então é esse o conselho. Envolva mais, discuta mais, até porque quando se discute, isso acaba chegando... De bem e de coragem, né? Porque se não tiver coragem, nós não conseguimos nada. Então, vai em frente. Muito isso obrigado, mesmo. Doutor. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, doutor Aparício. Estamos sempre às ordens aqui. Forte abraço. Aqui chegamos ao final de Sala de Opinião. E vamos em frente. Um grande abraço a todos e até amanhã.